Olá pessoal do nono ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de Geografia. Gostaria de convidá-los a assistir a nossa aula de número 20, intitulada Rússia, Aspectos Gerais, que você poderá acompanhar no seu livro didático a partir da página de número 134. Vamos nessa então? Então pessoal, para a gente fazer uma leve reflexão sobre a Rússia, é só você lembrar da última Copa do Mundo, organizada pela FIFA. Aconteceu no país e foi uma oportunidade da Rússia mostrar para o mundo toda a sua infraestrutura. A Rússia, que é o maior país do mundo em extensão territorial. São 17 milhões de quilômetros quadrados, uma área que corresponde ao dobro do território brasileiro. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil é tão imenso que ele é chamado por muitos de país continental. Pela grandeza do seu território, a Rússia é o dobro da área do Brasil. O Brasil, por exemplo, tem 4 fusos horários diferentes no país. Na Rússia são 11. Imagine um país que tem 11 horários diferentes em cada região do país. Ou seja, enquanto na parte da Rússia do leste já é noite, na parte do oeste ainda é dia. Na Rússia são 11 horários diferentes no decorrer do país. Ou seja, enquanto o sol está nascendo em algumas áreas do país, já está se pondo em outras áreas. Imagine a logística de um país desse, com tantos fusos horários por conta da imensidão do seu território. A Rússia, que é a principal herdeira da antiga União Soviética. Acredito que vocês conheçam um pouco da história. Em 1917, a Rússia tornou-se o primeiro país do mundo a implantar uma ditadura socialista, a partir da Revolução Russa. Em 22, a Rússia se uniu a 14 regiões vizinhas e formou um mega país chamado União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, chamada apenas de União Soviética, para ficar mais fácil, né? Essa União Soviética, formada em 22, ela se fragmentou em 1991 e se dividiu novamente em Rússia e mais 14 países novos. E a Rússia, a partir dessa divisão, foi a maior herdeira da antiga União Soviética. Herdou a maior parte do território, tanto é que é o maior país do mundo em extensão territorial, herdou o prestígio geopolítico da antiga União Soviética. Por exemplo, a Rússia é um dos países membros do Conselho de Segurança da ONU, que é o principal organismo mundial. A Rússia, que é do G8, o grupo dos 8 países mais importantes do mundo. Tudo isso foi herança geopolítica da antiga União Soviética. A Rússia herdou também o projeto espacial da União Soviética. A Rússia é um dos países que tem um projeto espacial mais moderno do mundo. Herdou também todo o arsenal militar e nuclear do antigo país, a União Soviética. A Rússia, que não é mais uma ditadura socialista, retornou ao capitalismo nos anos 90 e também voltou a ser uma democracia. Tem como atual presidente Vladimir Putin. A Rússia, que tem como bases econômicas reservas importantíssimas de petróleo e gás natural. A Rússia tem a segunda maior produção mundial de petróleo e gás natural, perdendo em ambas apenas para os Estados Unidos. Vamos tratar um pouco da questão física ou natural da Rússia. A Rússia tem uma importante cadeia de montanhas, que são os Montes Urais. Não sei se vocês sabem, mas a Rússia tem uma parte do seu país na Europa e outra parte na Ásia. E a divisão natural da Rússia europeia para a Rússia asiática são os Montes Urais. Essa enorme cadeia de montanhas fica nessa área a maior altitude do continente europeu. O Monte Elbrus, com quase 6.000 metros de altitude. Bom lembrar também que a Rússia tem um predomínio de climas frios. A Rússia tem um dos invernos mais rigorosos do mundo. No inverno, facilmente as temperaturas atingem menos 20, menos 30 graus Celsius. A Rússia tem um predomínio de climas temperados e climas polares, principalmente na região da Sibéria, uma das regiões mais frias do mundo, que fica ao norte da Rússia. A vegetação também é uma vegetação típica de climas frios. Na Rússia predominam a floresta de conífera, a floresta boreal, taiga, estepe e pradarias. Essas 4 vegetações são típicas de áreas frias no planeta, por isso, portanto, são as vegetações típicas da Rússia. A maior cidade russa é a sua capital. Moscou tem 12 milhões de habitantes, equivale à cidade de São Paulo aqui, que é a maior cidade da América do Sul. E a segunda cidade mais importante da Rússia é a antiga capital São Petersburgo, que tem algo em torno de 5 milhões de habitantes. A Rússia, que é um mosaico de etnias. Assim como o Brasil tem brancos, negros, indígenas. A Rússia também tem vários povos, islâmicos, eslavos, russos. E os russos são maioria. 78% da população do país é da etnia russa.
A Rússia tem 74% de urbanização, ou seja, de cada 100 pessoas que vivem no país, 74 vivem nas cidades, na zona urbana, e 26 vivem no campo, na zona rural. A Rússia que vive hoje um problema populacional, que é o decréscimo demográfico. A Rússia está tendo uma população reduzida. A população russa hoje é de 144 milhões de habitantes, é a maior população do continente europeu, só que a Rússia está vivendo um fenômeno. A população envelheceu e está morrendo, e não está tendo reposição, porque os casais só estão tendo um filho, no máximo 2. As famílias russas são pequenas. Então o que está acontecendo? Está morrendo mais gente do que nascendo, todo ano. Então o país está vivendo anos seguidos de decréscimo demográfico. O número de mortes está superando, ano após ano, o número de nascidos. E a Rússia já está vivendo esse reflexo no mercado de trabalho. A população envelheceu, está aposentada ou falecendo, e não está tendo jovens para ocupar esses postos de trabalho. A Rússia, inclusive, está permitindo a entrada de imigrantes que tenham qualificação de mão de obra para ocupar esses postos de trabalho que estão vagos no país, porque não tem jovens para ocupar. É até uma medida que contraria tudo que acontece na Europa. Na Europa, o que você mais vivencia são países criando obstáculos para não permitir a entrada de imigrantes. A Rússia está facilitando a entrada, desde que esses imigrantes tenham qualificação para ocupar esses postos de trabalho. É bom lembrar também, é bom salientar, que a Rússia foi por muito tempo uma ditadura socialista, mas nos anos 90 vivenciou uma transição de retorno para o capitalismo. Hoje a Rússia é uma economia de mercado. Tem um agropecuário importante, né? Apesar do clima ser um clima frio, difícil, mas a Rússia tem a criação de animais e plantio muito importante para abastecer o país. É uma potência regional. A Rússia influencia vários países ali no leste europeu. Vários países do leste europeu, Estônia, Letônia, Lituânia, Moldávia, Armênia, Albânia, Geórgia, são países, Sérvia, Croácia, Montenegro, Bósnia, são países influenciados pela Rússia. A Rússia tem um grande poder de influência sobre o leste europeu e, obviamente, a Rússia hoje tem um problema, que é a disputa pelo Ártico, pelo Polo Norte. A Rússia disputa hoje reservas, existem várias reservas debaixo das camadas de gelo polar do Polo Norte, e a Rússia hoje trava uma disputa pelo Ártico, uma disputa com Estados Unidos, Canadá, Noruega e Dinamarca. Esses 5 países que também têm áreas no Polo Norte, Estados Unidos tem áreas no Polo Norte, o Canadá, Dinamarca, Noruega e Rússia. Os 5 disputam essas reservas minerais, essas reservas de combustíveis fósseis debaixo da camada de gelo do Polo Norte. A Rússia que também hoje disputa com a Ucrânia a atual guerra do continente europeu. A Rússia anexou um território ucraniano em 2014, a região da Crimeia, e a Ucrânia não aceita a perca desse território. De 2014 até hoje, são 7 anos de conflitos entre Rússia e o país vizinho, a Ucrânia, pela região da Crimeia. A Crimeia era ucraniana, só que no passado foi Rússia, então a Rússia tomou de volta em 2014, ocupou a região da Crimeia, e a Ucrânia não aceita a perca desse território. Hoje, existe a guerra entre Rússia e Ucrânia, e a Rússia tem um papel geopolítico fundamental, importante, porque apoia o governo sírio lá na guerra civil da Síria. Todo mundo sabe que a Síria vive um problema. A população quer derrubar o ditador Bashar al-Assad, que está no poder desde 2000. Só que o presidente russo, Vladimir Putin, ele é aliado político de Bashar al-Assad. Então a Rússia apoia a Síria, inclusive financeiramente, militarmente, para que o governo não saia do poder, não renuncie, reprima os movimentos populares contra ele. Então essa é a Rússia de hoje. Espero que tenham gostado. E até a próxima, se Deus quiser.